Boa noite a todos. Estamos retomando os nossos estudos do santuário. Estivemos ausentes alguns dias, mas Deus permite que nós retornemos com esse maravilhoso estudo, esse assunto. Hoje nós iniciaremos o penúltimo estudo da nossa série, intitulado Quando Shekinah, ou a glória de Deus, né, a presença de Deus, abandona o santuário. É um assunto, confesso que é um dos mais chocantes em termos de que me tocou. É um assunto, não é bonito de se estudar no aspecto de quais são as causas desse abandono, quais são os motivos que fazem a Deus, a sua presença, Jesus, terem algumas atitudes para com o seu povo e para com o mundo. É um tema profundo, como eu disse, me tocou muito, por vezes triste, desanimador, mas a história do santuário não termina aí, né? Creio que o mais importante de nós é nós entendermos onde nós nos encontramos e que decisões nós podemos tomar com esses estudos do santuário. Então, que Deus abençoe o nosso estudo hoje. Para isso, nós vamos pedir a presença do Santo Espírito e a irmã Marilanda vai orar por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque teu Santo e bom Espírito tem derramado em nós para que nós possamos compreender a sua mensagem de salvação. Muito obrigado, porque o Senhor tem planos perfeitos, planos maravilhosos, e o Senhor tem usado pessoas como Johan, que estuda e nos mostra de uma maneira bem clara para que haja entendimento e haja preparação na nossa vida para a volta de Jesus. Amém. Todos nós queremos estar salvos, Senhor. Por favor, derrama profundamente uma porção dobrada, para que todos nós consigamos esse milagre que é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Dê agora, Senhor Deus, um estudo tranquilo, para que nós tenhamos mais uma vez esse estudo nessa noite. Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem. Por que colocamos a Cristo triste, chorando? Essa cena é a ocasião onde ele olhou para Jerusalém, pouco antes da entrada triunfal, e quando nós estudamos a jornada de Cristo, ele seguindo a liturgia do santuário, nós vimos de que aquela entrada foi uma mensagem muito clara para o seu povo, e o seu povo não entendeu. E ele chorou pelo destino daquela cidade, daqueles habitantes, por uma cegueira que mantinha nos olhos desse povo, cegueira espiritual, e depois pela destruição que viria, ok? Como isso se relaciona com o título de hoje? Nós vamos entender, vamos fazer uma varredura das ocasiões onde o Shekinah se manifestou no santuário e nas ocasiões onde o Shekinah, a presença, a glória de Deus, se afastou, abandonou o lugar santíssimo, o santuário, tá bom? E não deve dar, com certeza. Nós terminaremos esse estudo na segunda-feira, agora, com a aplicação futura para nossos dias dessa mensagem, ok? Dito isto, então, nós precisamos lembrar que antes da glória de Deus se afastar, abandonar o lugar santíssimo, essa glória se manifesta, ele entra, né? É Deus em pessoa que se manifesta fisicamente diante do santuário, ok? Então, vamos lembrar o texto bíblico, e nós já conhecemos, né? No dia da expiação, o dia único no ano, um feriado nacional, um dia solene de consagração da nação, a Shekinah, a presença de Deus, entrava no lugar santíssimo do santuário. Então, Êxodo 40 vai dizer para nós vai descrever o texto, né? Vai descrever, perdão, a maneira como isso ocorria. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação
porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. É, Deus, na sua misericórdia, perdoava os pecados, ele aceitava o sacrifício dos cordeiros e então ele dava uma nova chance anual para o povo ter um novo recomeço. Então, Shekinah, como o próprio texto está dizendo aqui, né, é o termo que significa a glória do Senhor, a presença. Fisicamente, através de uma luz e por em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do concerto, tá bom? Então, era isso que ocorria. Porém, o tempo passou, né? E nós sabemos da história de Israel que Israel se afastou do concerto, da aliança que eles fizeram. Então, temos cenas prévias, inclusive, ao momento da aliança, o dia do casamento. Você se lembra que quando nós estudamos a história de Israel e o santuário, nós vimos de que o casamento entre o povo de Deus, a proposta de casamento dada por Deus para com o seu povo foi: você será o meu povo e precisarão guardar e cumprir os meus mandamentos. No dia do casamento, a traição ocorreu e o povo se ajoelhou e construiu um bezerro de ouro. E essa história se repetiu ao longo dos anos seguintes, com os reis, quando eles escolheram um homem e não a Deus para dirigir, e uma sucessão de reis vieram trazer apostasia, idolatria, se casaram com mulheres pagãs, a idolatria abundou, construíram ídolos, copiaram as cerimônias, sacrificaram crianças, eles construíram altares, e por muitas gerações, por mais ou menos 800 anos, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Eles oscilavam, obviamente, né? Apareciam alguns reis esporadicamente bons, segundo o coração de Deus, profetas, juízes que reconduziam a história do povo. Mas quando a liderança falhava, e o povo também, né? Havia um declínio, uma descida até um vale da sombra da morte, da idolatria, da desobediência, da apostasia. Israel se esqueceu da sua aliança e, e aí eu trago novamente a lembrança, aquele encontro que Pedro teve com Cristo, quando ele disse: quantas vezes devo perdoar o próximo? E Pedro disse, né, achando que estava por cima, 7 vezes de maneira completa, né? Então Jesus disse 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. 490 é exatamente o número de semanas, né, da profecia de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Jesus estava dizendo para Pedro, e Pedro não estava entendendo nada daquilo, mas Jesus está dizendo-nos hoje, né, que olhamos as coisas que já passaram: eu perdoei o meu povo para cada ano uma vez. 490 anos de apostasia, de desobediência, eu perdoei esse povo. Porém, chegou o momento onde eles confirmaram essa decisão e eles apedrejaram Estevão, a gente conhece a história. Então, Jesus estava pedindo a Pedro algo que ele mesmo cumpriu. Ele perdoou seu povo mais do que 490 vezes, sem dúvida. Então, chegaria um tempo, e aqui nós vamos usar o texto de 2 Crônicas, vejam o que aconteceu, né? Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. O que eles faziam? Eles copiavam as nações pagãs, os gentios que não eram do povo de Deus, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Nós já estudamos o que significa contaminar, né? Os pecados do povo contaminavam o santuário. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Então, nós vamos entrar na descrição de ciclos. Deus constitui uma nação, eles o abandonam, ele manifesta o seu julgamento, ele depois
dá oportunidade para uma reconstrução do templo, da cidade, e eles novamente entram nesse ciclo, tá bom? Então, tenhamos em mente que isso vai ocorrer. Então, o povo e os líderes, eles foram os culpados, ok? Não podemos só colocar a culpa nos líderes e muito menos só a culpa no povo. Ambos se afastaram dos caminhos do Senhor, ok? Vejam o que confirma Jeremias, né? Capítulo 5:31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Haviam falsos profetas, né? E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E eu que desejo o meu povo. O quê? Essas abominações, né? Esses pecados. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Deus advertindo o povo através do profeta Jeremias. Existem ilustrações que comparam, o próprio Deus escolheu essas ilustrações, a condição do povo de Israel. Ele se referiu ao seu povo como sendo uma prostituta que se prostituiu, que foi atrás de outros homens, né, figuras de linguagem de outros deuses, adorando outros deuses, outras divindades, e eles cometeram abominações com nações vizinhas, seguindo os enganos de Satanás. Eu me lembro sempre da história do profeta Oseias, né? Que ele teve que se casar com uma prostituta para ele passar uma lição, primeiro ele entender que Deus estava sofrendo como um homem traído pela sua esposa, né? Vejam o que diz Ezequiel 16: Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a tudo o que passava, para serdes dele. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te, perdão, no teu sangue. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz descarada. Uma linguagem muito direta, e Deus foi sempre muito honesto com o seu povo. Ele sentiu tudo isso, que figurativamente nós podemos comparar a uma mulher traindo um homem ou, né, vice-versa. Ok? Então vejam a tal ponto chegou a condição do povo de Israel. Um outro texto: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. As abominações se tornaram a prática de um povo que conhecia a lei, que conhecia a verdade, que tinham profetas falando para eles lembrarem da sua origem, da sua identidade. Existem também outras. Aqui nós vamos agora passar para um momento onde Deus vai julgar esse povo depois de transcorridos os 800 anos, mais ou menos, devido a essas abominações. Então, o capítulo 8 de Ezequiel, ele se chama o capítulo das abominações, porque ali se descrevem quais são essas práticas e Deus indicando através de Ezequiel em que consistiam. E isso é muito interessante, porque nós vamos ver isso se repetindo num segundo ciclo e num ciclo que nós ainda veremos, tá? Então, a maior de todas as abominações descritas nesses textos foi quando os líderes do povo de Israel, eles estavam adorando ao Deus Sol, ok? Leiamos o texto. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor. Esse fato é interessante porque eles estão opostos, né, dando as costas, virados para a verdadeira adoração, ok? E com o rosto para o oriente. O rosto para o oriente significa o quê? Para o sol, olhando para o sol. Você se lembra que quando nós mostramos o pecador, quando ele entrava no santuário, ele dava as costas para o sol, dava as costas para o Egito, para o seu passado de pecado?
esta cena é oposta. Os líderes estavam olhando para o Oriente e estavam adoravam o sol, virados para o Oriente. Direção oposta, sabendo da sua origem, sabendo da lei, conscientemente eles pecaram dessa maneira. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e a tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, e os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, Deus anunciou e foi muito claro a indicar a Ezequiel que levaria essa mensagem a esses líderes, tá bom? Então, a destruição de Israel viria pelos quatro cantos da terra. Vejamos esse texto aqui. Ezequiel 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó, tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Linguagem simbólica muito semelhante ao do Apocalipse, né? Até que os filhos de Deus sejam selados, Deus está pedindo para os anjos segurarem os ventos das quatro direções, ok? Este é um ciclo anterior, então essa destruição ainda vai ocorrer. Porém, assim como foi na época de Elias, né? Havia sempre existiu e sempre existirá um remanescente. Nunca o inimigo será vitorioso por completo. Aparentemente, a maioria estará ao lado do inimigo, mas Deus sempre teve o seu povo, aqueles que foram fiéis, aqueles que nunca se afastaram, aqueles que se arrependeram e retornaram aos caminhos. Todos pecaram, nós sabemos disso, mas Deus preservou pela necessidade que esses homens tinham de Deus, um remanescente. Então, nós vemos aqui um texto que vai descrever essa condição, tá bom? Então, havia um grupo, ficou claro, que praticava as abominações. E havia outro grupo que clamava e gemia pelas abominações que o outro grupo fazia. Ok? Isso é muito importante e é um momento oportuno de destacar. Então, quem era fiel, ele se entristecia pelo pecado cometido pelos seus irmãos. Eles, imagino eu, que tinham advertido, comentado e eram como mensageiros da causa de Deus, e eles se entristeciam pelos pecados que outros cometiam. Isso é o Espírito de Jesus na vida daqueles que são transformados por ele. Jesus não chorou por aqueles que estavam cegos e estavam pecando e depois seriam destruídos. Os filhos de Deus também choraram no passado e chorarão por uma motivação correta, né, vinda do Espírito Santo, por aqueles irmãos que estão em pecado e em abominação. Ok? Então vejam aqui. Então ouvi que gritava em voz alta, dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Agora está vindo o juízo de Deus, tá? Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O texto continua, 9, 2 a 4. A glória de Deus se levantou do querubim. Estão percebendo? Então, estamos numa cena onde o Shekinah vai se afastar do propiciatório da Arca do Concerto. Então, a glória de Deus se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Então, ele saiu do lugar santo, foi até a entrada do
do átrio, né? Do santuário, do lugar santo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem receberia o selo de Deus nessa profecia de Ezequiel? Os que clamam e gemem, ou em outras versões, os que clamam e suspiram pelos pecados que são cometidos no meio do povo de Israel. Você se lembra na época da 10ª praga? Um anjo foi e havia um sinal. Esse sinal permitia a salvação dos primogênitos do povo de Israel. Aqui nós vemos uma execução que vai ser proferida por um anjo poderoso e um sinal que vai permitir a salvação dos que são selados. Cenas idênticas às do futuro descritas em Apocalipse. O povo de Deus está se preparando, ele vai ser selado, e os que se entristecerem pelo toque do Espírito Santo no coração, né, dessas pessoas, pelos pecados que se cometem no meio de Israel, eles serão selados também, ok? Então, isso é muito importante de entender, ok? Versículos 5 a 7. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vós compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a criança e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Ou seja, começar por onde? Pela casa de Deus. Por aqueles que dirigem a liturgia do santuário, pelos líderes espirituais da casa de Israel. Ok? Então tenham essas lembranças que quando nós faremos a projeção futura, também vai se repetir. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Cenas muito tristes, cenas que o Apocalipse diria, né? As ações estranhas de Deus, mas nós entendemos que ele, conhecendo tudo, o coração dessas pessoas, ele estava sendo o quê? Justo e misericordioso com o seu povo fiel, para não permitir que isso avançasse a um extremo que a gente nem conseguiria imaginar, ok? Então a cena que eu destaco aqui, indo para a nossa parte do coração do nosso estudo, quando a presença de Deus, a glória de Deus se afastar do lugar santíssimo, nestes ciclos que nós estamos estudando, ele se detém, ele abandona o lugar santíssimo, então vem uma execução, ok? Um julgamento, tá bom? Então vejamos esse modus operandi nas histórias que estamos analisando. Ezequiel capítulo 10, ainda diz o seguinte: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ou seja, ele se movimenta e depois se detém. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Ezequiel descrevendo. Quando saíram acompanhados pelas rodas, aí tem uma visão um pouco diferente, né? É uma linguagem simbólica. Esses querubins tinham como rodas e eles se movimentavam através dessas rodas e eles tinham rostos diferentes para cada direção, né? Havia o rosto de um boi, de uma águia, de um homem, e não me lembro agora o quarto rosto. Seres especiais, eram querubins. Pararam à entrada da porta oriental. Então, a presença de Deus se detém um pouco perto da porta, ok? Isso vai se repetir num ciclo que nós vamos entender depois. Da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então, por um curto espaço de tempo, e aí nós já começamos a inserir alguns detalhes que vão ser confirmados com outros textos, a presença de Deus, a Shekinah, se detém perto dessa saída oriental, que ficava do lado do Monte das Oliveiras. Logo depois desse momento,
dessa pausa, ele vai embora. Ele vai para os céus e não há mais texto bíblico que possa descrever essa situação. Ok? Vejam o seguinte, e aí isso confirma esse texto que eu estou dizendo, né? Então, os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre onde? O monte que está ao oriente da cidade. Geograficamente, o Monte das Oliveiras, tá bom? Então vem a destruição, se consuma o juízo divino, e outros livros da Bíblia vão descrever essa situação. O livro de Lamentações, por exemplo, ele vai descrever o que ocorreu durante o tempo em que a cidade de Jerusalém estava sitiada. Ezequiel foi contemporâneo de Daniel e Daniel viveu, né, a destruição de Jerusalém pela invasão do Império Babilônico na cabeça e na liderança de Nabucodonosor. Então ali Deus, o Daniel 1 fala, né? Deus entregou o reino nas mãos de Nabucodonosor. Então Deus estava cumprindo o seu julgamento. Aí vem a destruição do templo, prisioneiros queimaram a cidade, levaram e mataram os pais de Daniel, os seus amigos, toda a destruição que nós estudamos quando estudamos o livro de Daniel, tá bom? Então, Lamentações é composto, né, a uma conexão textual do cumprimento do que Jeremias, também se lamentando sobre a condição do povo de Israel. Jeremias descreve muitos detalhes do sofrimento que viria à nação israelita por ocasião da invasão da Babilônia, tá bom? Então, o texto, o nome que se usa para esse tipo de lamentação, né, em forma poética, chama quina. Então, esse tipo de cântico, esse tipo de texto, era utilizado nas cerimônias fúnebres para lamentar os mortos. Esse é o teor da mensagem de Jeremias e de Lamentações, tá bom? Então, aqui nós começamos a trazer alguns símbolos, ok? Que nós vamos estudar melhor quando nós formos falar da aplicação futura. As águias, como animais, como símbolos, aparecem nas cenas de destruição. Nós vamos mostrar essas ilustrações futuramente para conectar com a aplicação que vai ocorrer no segundo ciclo, tá bom? Então, elas aparecem em cena quando a cidade é destruída. Vejam aqui. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens. O julgamento está vindo, o destruidor está chegando, né? E os seus carros, isso traz uma conotação de exércitos, né? Como tempestade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. A simbologia é clara e ela vai se repetir novamente, ok? Vejam. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Existem mais textos, nesse caso aqui, Abacuque, vejam. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Então, outros profetas usam a mesma simbologia. Não estamos usando apenas uma única ocorrência de uma concordância bíblica, tá? Vocês se lembram, quando estudamos Daniel, quais eram o tipo de asas que tinha Babilônia e que tipo de animal era representado por Babilônia na profecia, na visão de Daniel 7? Deus mostrou a Daniel que Babilônia era um leão com asas. Lembram? Então, como é que viria a destruição? Vejam aqui. A primeira besta, né, era como o leão e tinha asas de quê?
águia. Então Deus está dizendo, olha, Babilônia vai vir com esse ímpeto como uma tempestade, vai destruir a cidade. Ok? Posteriormente, nós vamos trazer de novo esse símbolo águia e vamos fazer uma conexão com outra nação para falar de uma segunda destruição da cidade de Jerusalém. Nada está desconectado na Bíblia, né? Tudo tem uma conexão, e até mesmo nessa questão do julgamento e dos juízos divinos. Então, o que vai ocorrer? É destruição, espada, fome e peste. Já estou destacando as palavras-chave de Jeremias 32. Vejam, eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Caldeus, os babilônios, na simbologia de Daniel, as águias, né? Que planejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. Ou seja, vai ocorrer o quê? Destruição, um sítio, um cerco, fome, né? E doença. E que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste contra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. É muito interessante que estas palavras de Jeremias, elas se referem à destruição de Jerusalém e também aparecem essas mesmas palavras quando nós estudamos e vemos o livro de Mateus, ok? Vejam o que ocorre em Jeremias, perdão, estamos em Jeremias, né? O que vai ocorrer na destruição do povo de Israel que estava em Jerusalém? Deus enviou mensageiros, né? Enviou advertências sobre os pecados do povo. Jeremias falou muito, deu muita ênfase sobre os falsos profetas, ou seja, haverão homens, e eu estou sempre citando a projeção futura, tá bom? Que não falarão conforme a palavra de Deus, serão ditos profetas por eles mesmos, enganarão muitos, e Deus envia um homem, um profeta oportuno para desmascarar esses homens, ok? E essa ilustração dessa destruição da Babilônia é uma ilustração que depois vai ocorrer quando Jesus fizer uma profecia, a profecia de Mateus 24, e os romanos, numa segunda destruição, destruiriam Jerusalém por não por volta, no ano 70, né, depois de Cristo, tá bom? Então, leiamos ainda alguns detalhes, Jeremias 25. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Não foi isso que fizeram os judeus na época que Deus enviou a João Batista e a todos os outros profetas na época antes da destruição de Jerusalém? Então aqui nós vemos novamente o texto, né, que nós utilizamos para falar das abominações. Aqui aparece o termo desolação, abominação, como sinal de destruição, tá bom? Então, vejam o texto de 2 Crônicas 36. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Esse texto conecta tudo que estamos falando, né? O juízo, o julgamento, o santuário, a destruição e os babilônios. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e os seus príncipes. Tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, destruíram o quê? O templo. E derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada
a esses levou ele para a Babilônia, né, como cativos, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Conectando Daniel, a profecia das 70 semanas, né? Perdão, dos 70 anos, tudo que, como nós estamos comentando. Então, segundo Flávio Joséfo, as Lamentações também foi um cântico, né, dado para os judeus que estavam cativos naquela época, que foram para a Babilônia, tá bom? Isso prefigurando novamente a destruição que viria numa segunda ocasião na cidade de Jerusalém no ano 70, ok? Ataque e desolação proferida pelo general, pelo imperador romano Tito, tá bom? Esses pecados, essas abominações levaram para essa desolação. Jeremias 25. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Por esta terra virá a ser o quê? Um deserto. A palavra deserto aqui é um outro sinônimo da palavra assolada, ou seja, está vazia, né? Sem moradores. E um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles o quê? Uma ruína. Essa ruína, essa destruição, esse deserto, é referência à assolação, à desolação, ok? Assolação é a palavra do original. Objeto do espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. Dentre os pecados e as abominações que o povo cometia, e aqui vem novamente algo que vai se repetir no futuro. Qual era o pecado que era destacado, que nós vimos ali? A adoração ao sol, o menosprezo pelo sábado e a transgressão do quarto mandamento. Vejam que descreve aqui Jeremias. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado. O que eles faziam? Comercializavam, trocavam dinheiro, produtos no dia de sábado, não fazendo dele obra alguma. Então, pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes e os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, o pecado novamente se conecta à transgressão do sábado, adorando o dia domingo ou o dia do sol, ok? Vejamos o que diz Neemias. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. O que eles faziam? Trabalhavam no sábado. E traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimento neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes, quem era de Tiro, né? E toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam, ou seja, se fazia comércio com os gentios, aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis
profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Deus é muito claro. Estamos entendendo, os pecados, as abominações foram muitos, mas uma que se destaca é o quê? A profanação do sábado, do sagrado dia. Os 70 anos de exílio se cumprem, o povo de Israel recebe, se arrepende, choram, sofrem, toda a nação revê a sua história, eles se arrependem perante Deus, Deus cumpre a profecia de Jeremias, depois de 70 anos, levanta um homem, né? E aí nós temos a restauração de Jerusalém. Daniel orou para que essa restauração chegasse e se cumprisse logo, entendendo as profecias de Jeremias dos 70 anos. Deus cumpriu suas promessas, ele mais uma vez perdoou a prostituta, entre aspas, e ele, através do imperador Ciro, autorizou para que, com os recursos do Império Persa, eles retornassem para reconstruir Babilônia. Então, muitas famílias abandonaram Babilônia, né, que estava sob o controle medo-persa, e eles foram reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. Estava tendo um novo ciclo e um novo início de uma nação que sofrera muito e estava agora disposta a rever seus caminhos, tá bom? Então isso ocorreu no ano 536 a.C. e a cidade teve uma nova oportunidade. Isso é confirmado no texto que vamos ler aqui, né? Rapidamente, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que isso nos diz para um ciclo futuro? Que os filhos de Deus estudarão as profecias, e embora vai ocorrer um julgamento, um juízo contra o povo de Deus por transgredirem o sábado, esses homens, estudando as profecias, vão entender que o tempo vai se cumprir também no futuro, ok? De Crônicas, né? Destaca isso aqui. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. O Espírito Santo tocou o coração do rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba e ao Senhor seu Deus sejam como ele. Então Deus está o quê? Reconduzindo o povo e por vontade dele está permitindo que se reconstrua o santuário em Jerusalém, tá bom? Estamos entrando num novo ciclo, uma nova fase do povo de Israel. Fazendo uma projeção, o profeta Ageu já fala desse templo que seria reconstruído. Vejam o que ele diz: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra e o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. O que ia acontecer? A presença do Senhor, a glória de Deus, o Shekinah, e retornaria ao santuário que seria reconstruído. Diz o Senhor dos Exércitos: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Esta é uma profecia se referindo a que Jesus, o Messias viria, e esse templo que seria reconstruído, a história sendo contada por Esdras e Neemias, seria o local por onde Jesus passaria. E por causa disso, a glória seria muito maior que a primeira casa de Salomão, ok? Então, não porque o templo de Salomão foi
menor. Ao contrário, ele era mais ostentoso, mais magnífico, com uma maior presença, né, física comparado com o templo que foi reconstruído pelos judeus naquela época, tá bom? Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor. Através de quem? O príncipe, o príncipe da paz. Então o templo foi reconstruído e foi terminado no ano 515, depois de muitos anos de lutas, né? E muito trabalho do inimigo para evitar que essa reconstrução ocorresse. A história passa, Ageu, Miqueias e muitos outros profetas dão profecias a respeito da vinda de quem? Do Messias. O Messias nasce, nós já estudamos isso, a Páscoa, a jornada de Cristo no santuário. Ele é, como João 1:1 diz, né? Ele é o Verbo encarnado, ele é o próprio Deus. Então, Shekinah entraria novamente no templo depois de Deus ter permitido a sua reconstrução, né? E o Verbo tabernaculou, e o Verbo habitou em meio de nós. É o texto que indica que Jesus, não no modus operandi do santuário no deserto, não através de uma coluna de fogo, mas Jesus mesmo entraria no lugar, né, no santuário, para novamente mostrar que ele tinha desejo de trazer esperança e arrependimento para esse povo, tá bom? Então ele entrou várias vezes, tá? Como o texto de João diz, né? E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem lê isso desconectado do santuário e do estudo que nós estamos fazendo, né? Passa por alto, mas estamos vendo que a glória de Deus novamente entra no santuário. Então, no final do ministério, e aí estamos novamente viajando, né, no tempo, Jesus cumpre seu ministério, cumpre sua missão, e ele está se preparando para ir para o altar do sacrifício, a cruz do Calvário. Então, no final do ministério, ele vai por uma última vez para o templo de Herodes, tá bom? Em Jerusalém. E vejam o texto que diz: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, percebem novamente o local que Lucas faz referência, inspirado pelo Espírito Santo? O local onde, no ciclo anterior, o Shekinah se detinha um pouco antes de abandonar de fato, tá? Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Perceberam o local geográfico, a glória do Senhor, Jesus, no santuário e em Jerusalém. Então, quando Jesus entrou no templo pela última vez, aqui está descrevendo, e diz, Mateus 21, tendo Jesus entrado no templo pela última vez, esse é de fato o texto que descreve isso, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O que eles estavam fazendo no templo? Comercializando, levando cargas, levando produtos, é, negociando o perdão, impedindo o acesso dos pobres para os rituais de perdão, de arrependimento, porque ali só os ricos tinham condições de comprar um cordeirinho, sacrificar e pedir perdão pelos seus pecados. Os pobres se limitavam no máximo a comprar uma pomba, levar alguma farinha. Então eles manipularam a fé dos seus irmãos, quem? Líderes do povo de Israel. Percebem como isso também está trazendo uma referência para uma aplicação futura, ok? Então, esse povo que repetiu o seu erro depois de conhecer a sua história, porque esses homens conheciam a história, é, o exílio de Babilônia, todo o sofrimento, e esses homens se encheram de orgulho e novamente caíram nos mesmos pecados. O que eles fizeram com o sábado?
não transgrediram exatamente da mesma forma como nós vemos, nos lemos nos textos anteriores, mas eles, o que eles fizeram com o sábado? Sobrecarregaram o povo, o cumprimento, multiplicaram as leis, desvirtuaram por engano do inimigo toda a essência do dia de descanso, e eles levaram para um lado extremista, né? Querendo e achando que apenas a guarda do mandamento, de uma maneira totalmente longe da essência que Jesus queria, eles pecaram no lado oposto em relação ao sábado. Então percebem que a história se repete? O povo novamente cometendo os mesmos erros, comercializando no sábado, sobrecarregando o sábado, etc. Então, é, Jesus daria uma sentença, um juízo contra o povo de Israel. E a comparação que ele vai usar é de uma figueira estéril. Quem não, quem passa lendo rapidamente não entende também, né? Mas no contexto certo, vejam, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, ou seja, o que que ele não encontrou? Não encontrou frutos. Não encontrou frutos. O povo de Israel, por muitos anos, 490 anos, 70 semanas, teve mais um ciclo de oportunidades e eles não geraram frutos. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Jesus está dando uma sentença contra o povo de Israel. E a figueira secou imediatamente. Triste, né? Essa parábola, essa ilustração, ela está conectada com a parábola dos lavradores. Vocês conhecem a parábola, né? Nós vamos ler ela agora. Quando o dono de uma fazenda envia, né, os seus servos e existem os salteadores. Leiamos junto com a aplicação a parábola dos lavradores. Mateus 21. Atentai noutra parábola. Havia um homem. Quem era esse homem? Deus, dono da casa, que plantou. Só vou corrigir aqui, perdão. Plantou uma vinha. O que era a vinha? A cidade de Jerusalém, o povo de Deus. Cercou-a de uma sebe. A lei de Deus deu de presente um cerco de proteção, que representa a lei de Deus. Construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre. O que que Deus fez ali? Um templo para esse povo. E arrendou a uns lavradores. A quem? Os líderes do povo de Israel, os mordomos, aqueles que seriam o povo escolhido para ser uma bênção. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos. Quem enviou? Os profetas que falaram antes do cativeiro e agora enviou depois, na época de Jesus, a quem? A João Batista. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Os lavradores para receberem os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos. Quais são os primeiros servos? Os profetas antes do cativeiro. Os outros servos são os profetas depois do cativeiro, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou seu próprio filho. Não foi enviou, Jesus não foi enviado? Dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo. O que que eles fizeram? O crucificaram. E apoderando-se da sua herança e agarrando-o, lançaram fora da vinha. O que que eles fizeram? O crucificaram no Monte Calvário, que estava fora de Jerusalém, e o mataram. Perceberam como se cumpre essa parábola, descrevendo os horrores que esse povo, que deveria, pelas profecias, enxergar quem era Jesus? Vejam o que diz Mateus 21. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. O que que ele fez? Ele arrendou o evangelho, a vinha, aos gentios, que lhe remetam aos frutos nos seus devidos
tempos. Muito interessante, né? O texto continua. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos, perdão, aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo. A quem seria entregue? Àquele grupo que Paulo lideraria, né? E assim como Pedro recebeu a visão, ele deveria pregar também aos gentios, que ele produza os respectivos frutos. Então, Jesus mostrando o que aconteceria e como Israel cumpriria ao pé da letra essa ilustração dessa parábola, viria o quê? A desolação. O texto diz, Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém. Esse texto é comovente, esse texto é muito triste. Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O mesmo termo, né? De desolada. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Se a gente já lançar algumas expressões sobre o que vai ocorrer no futuro, aos poucos o povo de Deus não está desconhecendo e menosprezando a profeta de Deus, a Ellen White. Isso vai se intensificar e no futuro muitos não reconhecerão e nem entenderão de que ela é profetisa do Senhor. E Jesus é como se estivesse falando também para o nosso tempo, né? Igreja Adventista do sétimo dia, né? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, eis que a tua casa ficará deserta. Mas nós estamos aqui para quê? Para reconhecermos que nós precisamos nos mantermos fiéis, que nós precisamos gemer, suspirar, clamar pelos pecados que começaram, creio eu, que ainda não estão da maneira como estamos escrevendo, né? Abominações. Então, nós estamos vendo o cumprimento de várias profecias, e inclusive uma delas é como Laodiceia está se tornando cada vez mais morna, né? Tendendo para a frieza espiritual. Quando nós deveríamos, pelo momento que nós vivemos, viver um tempo de reforma, né? De despertamento. Então, nós vamos estudar melhor isso na semana que vem, na segunda-feira, tá bom? E aqui nós vemos a saída de Cristo depois dessa cena triste, quando Jesus chorou. Essa expressão, né? Quando quis juntar como galinha os seus pintinhos, é quando Jesus chorou, enxergando em visão pela sua sabedoria o momento em que Jerusalém seria destruída. Então, Jesus se retira do templo, vejam isso. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus o quê? Assentado. Novamente, o Shekinah, a glória de Deus, a presença do Deus vivo, Jesus Cristo encarnado, ele se detém um pouco de tempo para olhar com tristeza aquele templo e aquela cidade, alguns anos antes da sua destruição. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Esses versículos indicam a abominação desoladora que viria sobre Jerusalém, a qual o profeta Daniel tinha falado. E o lugar santo, né, o templo dessa cidade seria destruído, ok? Então, vamos fazer a conexão
dessas frases que eu estou dizendo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Nós vamos enfatizar este texto numa aplicação futura para os nossos dias, ok? Quando, e nós sabemos que Jesus está no santuário celestial, e em breve vai abandonar, e quando Jesus abandonar, ele vai se deter por um pouco de tempo, olhando para o mundo, e tristemente, não sei se ele vai chorar, não sei se ele vai proferir as mesmas palavras, que um dia nós conheceremos, talvez na eternidade, e antes de derramar as pragas, ele vai chorar pelo seu povo, que não se preparou para o selamento, que em representação das 5 virgens, né, imprudentes, receberão junto com os ímpios as pragas, né? Então são cenas muito tristes. O povo de Israel que repetiu um erro, assim como ocorreu na destruição da Babilônia, o nosso povo está se encaminhando também para uma mornidão tão grande que vamos repetir num último e final ciclo estas profecias que Daniel, Mateus e Ellen White indicam a respeito da destruição de Jerusalém, o Israel espiritual no futuro, ok? Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o ungido, né, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão. Mas em tempos angustiosos, depois de 72 semanas será morto o ungido e não estará, profetizando a morte de Jesus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem seria esse povo? Os romanos, Roma imperial. A ênfase que estamos dando agora é a destruição de Jerusalém, não a profecia das 70 semanas. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações. São determinadas, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Jesus, né, com seu sacrifício. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que Jesus faz em Mateus 24 é dar mais detalhes a respeito desta profecia da desolação. Os exércitos romanos invadiriam Jerusalém e, depois de 2 cercos, acabariam e destruiriam a cidade. Quando ia chegando, vendo a cidade, e aí estamos voltando nas cenas em que Jesus chorou, né? Chorou e dizia: Ah, se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto é agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Isso é cumprimento de Daniel 11, né? Quando o rei do norte enviará as suas águas e quase afogará a Jerusalém e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. No ano 70, então, ocorreu a destruição de Jerusalém. Num primeiro cerco, o cerco foi desfeito por providência divina, e depois, no segundo cerco, ocorre a destruição definitiva, pelos mesmos elementos descritos nos textos de Jeremias. Os estandartes dos romanos continham símbolos de águias. As águias apareceram normalmente na simbologia dos uniformes dos romanos, e ali se cumpriu uma segunda destruição de Jerusalém. Nós terminamos nosso estudo hoje, nós passamos um pouquinho do tempo, mas semana que vem nós vamos estudar com mais detalhe uma aplicação futura. A maneira de recapitulação, me permitam só mais 2 minutinhos, né? Falamos de muita história, muitos textos, talvez ficou um pouco cansativo, mas se vocês puderem guardar nesses últimos slides, o que ocorreu na linha do tempo?
Deus fez um casamento e entregou a sua lei com o seu povo. Israel aceitou essa aliança. Israel construiu um santuário no deserto. Então a presença de Deus se fez presente no santuário terrestre, não é? Veio a idolatria, 800 anos de idolatria, e veio uma primeira destruição do templo por parte de Babilônia, após esse tempo de idolatria e infidelidade. As abominações dentro do santuário, a transgressão do sábado, Babilônia cercou Jerusalém e a Shekinah abandonou o templo. Esses foram os textos que nós limos. Percebem como essa nova rotina ocorre? Depois, Ciro permite a reconstrução, Deus restaura Israel, Israel se arrepende, Israel volta e reconstrui o templo e a cidade. Jesus vem a este mundo, ele nasce, ele entra no templo, novamente a Shekinah entra, e esse templo se tornaria mais glorioso que o primeiro, porém, viria, conforme profetizado por Daniel e por Cristo, em Mateus 24, uma segunda destruição do templo, por parte de Roma imperial, não mais Babilônia. A apostasia e a infidelidade apedrejaram Estevão, crucificaram a Cristo, né? Não geraram frutos, se envolveram com a política em troca de poder temporário por parte de Pilatos e os imperadores romanos, as abominações no templo, né, comercializando, transgredindo o sábado. Ocorreu um primeiro cerco, depois um segundo. Jesus chora, abandona o templo e 70 anos depois, alguns anos depois, né, ocorre a destruição de Jerusalém. O que isso tem a ver com uma aplicação que ainda vai ocorrer no futuro? Ainda uma abominação desoladora, que está descrita em Daniel capítulo 12, e ainda um cerco de Jerusalém vai ocorrer e está profetizado por Ellen White, e não será mais Babilônia nem Roma imperial, será proferido por Roma papal. O que o povo de Israel vai fazer? Jesus está no lugar santíssimo e toda essa aplicação conectada do jeito que nós já conhecemos e está resumido nesse slide, vai ocorrer por ocasião da grande decisão que o mundo vai precisar tomar. Ou guardará o domingo, ou guardará o sábado. Os juízos de Deus começarão pela casa de Deus, e os dois cercos têm aplicação futura para nosso povo, o povo adventista do sétimo dia. Não perca o nosso segundo estudo. Que Deus permita que, enxergando essa história da maneira que nós apresentamos, nós não cometamos os erros que duas vezes nós estamos vendo e estamos estudando, tá bom? Que Deus perdoe nossos pecados, que o seu Santo Espírito possa fazer parte de nós, para que, pela motivação correta, enxerguemos os pecados que estão sendo cometidos, aqueles que ainda serão, e que possamos interceder por todos da nossa igreja, ao ponto que nós possamos suspirar, chorar pelos pecados que se cometem, ok? E dessa maneira que nós sejamos selados, para que nós possamos ser as 5 virgens prudentes que receberão o Espírito Santo para cumprir a missão, a última missão de levar o Evangelho a todo mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade e em liberdade de podermos estudar a tua palavra. Obrigado, Deus, pela clareza, pela história, pela misericórdia e por tanto amor proferido para com o povo de Israel por muitos e muitos anos e séculos. A nossa igreja também tem vários anos de história e nós temos o desafio de cumprir a missão e, de fato, vivermos a identidade, o DNA para o qual nós fomos chamados e nós surgimos, ou não nós nos perdermos com a idolatria, a confusão que a Babilônia está preparando e está apresentando para cada um de nós. Pedimos perdão por aqueles que estão se afastando de ti, que teu Santo Espírito possa tocar os seus corações, que eles possam retornar, reconhecer os seus pecados. Líderes, membros da nossa igreja, da nossa comunidade, nós pedimos
e intercedemos por eles. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.